primeiro da lista a considerar o enquadramento em fake news deveria ser o próprio Renan Calheiros. O maior fake news foi ele que espalhou na CPI, quando ele anunciou que o governo estava tentando comprar vacina a $150 a dose. E o segundo maior fake news que ele produziu é o relatório que ele apresentou na CPI. Tomou conhecimento, esse medicamento aqui está produzindo um bom resultado, tem médicos usando. O brasileiro fala, o brasileiro compartilha, é normal isso. Mas nessa pandemia criminalizaram aqueles que falaram de medicamentos. A falta de seriedade dessa CPI é tão grande que a maior autoridade da classe médica não foi ouvida na CPI. Ou seja, eles queriam ficar apenas com a narrativa dos que são contra. O enquadramento que o senador Renan fez é algo, é um teatro, né? É uma peça política, realmente. E está mais servindo ao jogo pré-eleitoral do que como instrumento de investigação. Veja, quando você vai atribuir a alguém alguma acusação, primeiro você tem que fazer o desenho da chamada a moldura fática, né? Quais são os fatos? Você não simplesmente, olha, eu vou acusar alguém aqui do crime de homicídio. Por exemplo, o crime de homicídio, né? Matar alguém. Como é que você faz o desenho fático disso aqui e enquadra o presidente da República? Conversar com o senador Marcos Rogério. Estou aqui numa batalha, uma peleja, porque ele está cheio de compromisso. A Ludmila abriu esse espaço para ele conversar comigo, porque eu quero muito conversar com o senador Marcos Rogério. Há muito tempo que eu luto por isso, que eu tento marcar, há muito tempo que a gente não consegue marcar. Aí, bravo, bravíssimo. Agora deu. Agora deu. É igual o Brasil, a gente tem que acreditar e não pode perder a esperança. Não é? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Foi uma lição de brasilidade essa live. É isso aí. Não podemos desistir. Jamais, jamais. Jamais. Senador Marcos Rogério. A sua imagem é bem mais bonita do que a minha aí, viu? Tá. Luz boa, áurea boa, e eu cansado. Você deve estar muito cansado, porque só de entrevista eu imagino que deve estar sendo uma maratona, né? É bastante, graças a Deus. E fora que aturar aquela CPI também não foi fácil, não, né? Meu Deus do céu, aquilo lá é teste para maluco, Deus o livre. Mas está acabando, graças a Deus, perto do fim. Bom, aí ele leu o relatório, o Renan, ou só vai ler terça-feira? Não, ele leu um discurso político na última terça-feira, que ele chamou de sucinto do relatório, né? Um resumo do relatório. Então já está lido para todos os efeitos, está feita a leitura. Na próxima terça-feira haverá a discussão desse relatório e a apresentação dos votos em separado e, na sequência, a votação. E vocês vão fazer, porque o G7, esse grupo deles, dos senadores, que a imprensa, a grande imprensa, chama de independentes, eles vão apresentar os relatórios. Provavelmente vão votar em conjunto no relatório, né? Eles têm ali alguns embates entre eles, discordâncias em relação a alguns pontos, mas são muito, muito fechados, né? Discordam ali em relação a um ponto ou outro. O problema, por exemplo, do Amazonas é um problema que gera conflito entre dois senadores, porque tem um que é mais governista lá e tem outro que é antigoverno, é até pré-candidato na próxima eleição. Isso tem gerado um impasse que pode ser que tenha um voto a mais ou um voto a menos, mas no resultado geral, os votos já estão anunciados. O próprio presidente Omar disse na última sessão que tem discordância, não concorda com tudo, mas vai votar com o relator. Bom, então eles vão votar com o relator, vocês 4 vão votar contra o relator. Vocês vão fazer um relatório separado? Eu já apresentei um voto em separado, já está no sistema. O senador Girão também vai apresentar um voto em separado e o senador Heisen também deve apresentar uma manifestação de voto, né? Então teremos pelo menos 3 votos ali diferentes, fora do grupo do G7. Eles consolidaram o voto do Renan junto com o voto do Alessandro Vieiro. O delegado apresentou um voto em separado e o Renan acolheu o voto dele.
do nosso, certamente ele não vai acolher nada. Ontem eu vi eu acho que eu vi na Globo News uma grande discussão querendo, inclusive, que o senador Reis fosse indiciado. Olha, eu acho que, assim, se tiver que indiciar, porque eles estão indiciando parlamentares ali, né? O senador Renan indiciou deputados federais, o senador Flávio, e outros, até empresários, por fake news. O primeiro da lista a considerar o enquadramento em fake news deveria ser o próprio Renan Calheiros. O maior fake news foi ele que espalhou na CPI, quando ele anunciou que o governo estava tentando comprar vacina a $150 a dose. E o segundo maior fake news que ele produziu é o relatório que ele apresentou na CPI, né? A CPI nasceu para investigar tudo o que aconteceu na pandemia, investigar o uso do recurso, se houve ação, omissão, se houve corrupção, se o dinheiro foi bem aplicado, mas isso ele não fez. Não. Então o relatório dele é um grande fake news, né? Criou-se a expectativa na sociedade de uma CPI para investigar tudo e não investigou nada. Não investigou governador, não investigou prefeito, não investigou aquelas compras de respiradores em loja de maconha, em loja de vinho. Oleda, tudo aquilo que podia chegar perto do quintal de casa deles, eles não quiseram investigar. Houve uma blindagem em relação aos estados e municípios, porque muitos ali têm ligação com os governos locais. E aí você citou aqui, né, respiradores comprados, lá no caso do Amazonas, numa loja de vinhos, com superfaturamento. A Polícia Federal investigou. Aliás, o governador, que não foi sequer... O Renan, no relatório dele, quase que pede desculpa ao governador do Amazonas pelo constrangimento. Veja, houve compra com superfaturamento de uma loja de vinhos, né? Houve contratação de hospitais lá com suspeitas gravíssimas, houve negligência em relação à questão do oxigênio em Manaus. Eles demoraram demais para fazer a contratação de oxigênio e depois veio a segunda onda da pandemia e matou muita gente no Amazonas. Absoluta falta de planejamento no governo do estado do Amazonas, né? Quem foi lá e socorreu depois o estado e garantiu o suprimento foi o governo federal, com a sua logística, né? Mas o estado falhou muito. O relator não disse nada. Lá em Santa Catarina, o governo de Santa Catarina comprou também respiradores, comprou, pagou e não recebeu, de uma casa de massagem. O caso do consórcio Nordeste, eles compraram de uma empresa que mexe com produto à base de maconha, né, a Hemp Care, e o consórcio pagou antecipado, não recebeu nenhum respirador e 2 problemas. Já há delação, inclusive, nesse processo aí, dizendo como é que seria dividido o dinheiro. Né? Corrupção, assim, escancarada. E dupla corrupção, porque teria vantagem indevida para alguns personagens ali, e ainda tinha um acordo nessa compra de desviar parte desses respiradores, que era para o povo do Nordeste, para atender um prefeito aí de São Paulo, prefeito de Araraquara, né? Que é do PT, foi ministro do governo Dilma. E eles, o Edinho, né? O Edinho tinha um acordo para pegar parte desses respiradores e atender essa cidade de São Paulo. Então, assim, tinha muito escândalo, tinha muita coisa errada. O relator ficou absolutamente distante disso, não quis investigar, se negou a investigar, colocou a artilharia dele toda mirada no presidente Bolsonaro. Bom, também não convocaram o Gabas. Não convocaram o Gabas, né? Eu acho que estavam com medo do que ele ia falar, né? Aliás, tem que parabenizar aqui a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, porque o que a CPI da Covid do Senado não fez, né, a Assembleia Legislativa lá está fazendo. E o presidente